Olá, investidores, muito boa tarde a todos. Meu nome é Wagner Caetano e começamos agora mais um programa na Mira do Trader. Eu agradeço a presença de todos, espero que possamos fazer alguns minutos aí de análises, avaliações, emitindo aqui as minhas opiniões e falando um pouco das minhas operações pessoais também. Pessoal, como eu sempre faço, eu gosto de começar aqui com o gráfico do Ibovespa. Essa semana a gente tem uma novidade, o último programa foi há 2 semanas, né? E a gente consegue ver aqui traçado no gráfico, eu vou até reforçar aqui para ficar mais visível, eu não gosto do gráfico muito poluído, mas aqui é bom para a gente poder ver com mais clareza. Aqui no gráfico do Ibovespa nós temos a formação agora de um triângulo simétrico. Então eu tenho aqui uma linha de tendência de baixa, unindo aqui os topos, né? E uma linha de tendência de alta unindo aqui os fundos, ok? Então, esse padrão aqui é um padrão de triângulo. Você vê que tinha uma maior volatilidade, movimentos mais amplos e definidos. E agora o mercado vai contraindo, ele faz movimentos com uma volatilidade menor, até que ele vai se definir para um dos lados. Se ele perder a linha de tendência de alta, o mercado vai para baixo. Se ele romper a linha de tendência de baixo, o mercado vai para cima. Então essa que é a leitura atual. O mercado continua nos dias de alta tendo um volume maior do que nos dias de baixa. Então hoje tem uma maior probabilidade do mercado se definir para cima, ok? Então o desenho do BOVA11 aqui, que é a ETF do Ibovespa, é praticamente igual. Eu vou reforçar aqui também. E do índice futuro a gente vai mostrar que é praticamente igual também. Então, você vê aqui o BOVA11 também tem um triângulo simétrico. E o mini índice, a gente vai ver aqui que também tem um triângulo simétrico. Então o mercado está armando um movimento mais convicto pela frente. Essa é a leitura, aí é o que indica por curto prazo. Então nessas situações é bom ficar de olho no que estão fazendo os estrangeiros, como é que eles estão se posicionando, que hoje eles estão respondendo por mais de 50% do volume negociado na bolsa, ok? Naturalmente aqui eu vou falar de hipermarcas, né? Só para quem não acompanhou, a hipermarcas nessa região aqui, quando ela estava pouco acima de R$14, eu comentei que eu estava fazendo uma compra por 3 motivos. É até uma situação didática aqui para o pessoal que está acompanhando poder aprender. Eu estava comprando porque nós tínhamos uma formação de fundo duplo na região de 14, bateu aqui de novo. Uma outra situação também era um BB abandonado de fundo, e nós tínhamos um BB abandonado de topo aqui no mês de junho que levou a uma queda muito forte. Depois um BB abandonado de fundo. Então tinha um fundo duplo, um BB abandonado de fundo. O mercado começou a subir, fez um movimento de congestão e rompeu aqui 15,78 e foi embora. E teve aquele gap no dia que foi anunciada a venda para uma multinacional francesa. Pessoal, nesse caso, eu mantenho ainda 100% da posição. Tinha um primeiro objetivo, que é aqui nos 21,83. Para aquele investidor de tiro mais curto, poderia ter realizado lucro, deu alguma coisa em torno de 50%. Mas eu acredito que o mercado vá aqui nos 23,48, que é onde eu pretendo vender. Se o mercado começar a demonstrar fraqueza, tiver, por exemplo, um dia de baixa com forte volume, eu acho que vale a pena realizar o lucro e colocar o dinheiro no bolso. Você percebe que nos dias que teve alta que o volume foi maior, e nesses dias agora que o mercado está lateral, o volume voltou a ficar um pouco abaixo da média, então eu acho que está precificado, então outros fatores que farão ela romper os 21,83, buscar 23,48, se começar a entrar venda aqui, a gente vende, coloca o lucro no bolso e sai do papel. Ok? Então essa aqui é a ideia. Eu acho que tem alguém aí comentando que se tivesse entrado, teriam perdido muito, aí
amigão, é uma questão de você fazer as contas aí, porque a gente entrou aqui nos 14 e vendeu nos 21, então acho que você deve estar equivocado ou tem algum problema aí de compreensão. Né? A operação foi aqui nos 14, poderíamos ter vendido nos 21 e temos o papel ainda em mãos, então talvez você esteja me confundindo com alguém aí que você assistiu, ok? Talvez você não tenha entendido aí o que a gente passou da operação. Falando dos ativos que a gente sempre acompanha aqui, pessoal, Itaúsa. Quando eu falei da operação com hipermarcas, a gente fez um webinar. O título do webinar eram as ações, as pechinças que existiam na bolsa naquele momento. Hipermarcas foi a ação que eu dei mais ênfase, no Visão Técnica que eu fiz depois também. Eu reforcei bem a compra do papel, ela estava mais ou menos por aqui, mas a gente comprou nos 14. E também foi avaliada naquele momento a ação da Itaúsa. A ação da Itaúsa é um gráfico parecido com o Ibovespa. É um triângulo simétrico também, ok? E ela, para o lado que ela definia, a ação vai. Então, é um momento de contração, a volatilidade diminui, mas os fundamentos, a relação preço-lucro, quanto negocia por valor patrimonial, tá interessante. Eu vejo a ação com bons olhos aí, para mim, é a melhor opção do setor financeiro, ok? Então, eu acredito que sim, que seja um momento interessante para efetuar uma compra, sim. Falando de uma outra operação aqui, a gente não teve programa na semana passada, mas eu comentei com vocês que eu estava nesse movimento aqui da formação do ombro, cabeça, ombro, e depois teve aqui um arame de topo aqui na BIF3, que eu estava saindo do papel. Eu falei isso no Visão Técnica também. Nós vendemos aqui em torno de 13,20, 13,30, então eu não tenho mais posição comprada na BIF. A gente carregou desde baixo aqui uma posição longa nela, e que eu trocaria por BBS3, que é a BB Seguridade. Então eu não tenho mais a BIF desde os 13,30, 13,20, 13,10 aqui eu fui vendendo, e eu substituí na minha carteira por BB Seguridade. Né? Então eu acredito que seja um papel com bons fundamentos e um gráfico aqui mostrando o papel bem descontado. Então eu tenho feito compras aqui na BB Seguridade, é a ação que entrou no lugar da BIF3 na minha carteira. Então é uma das ações que eu entrei aí na semana passada, estou montando posição até hoje. Então, eu acho que é uma operação interessante. Ela está em cima das médias aqui, testando as médias como suporte, então é uma aposta minha aí, é a BB Seguridade, sim. Ok? Eu vou falar aqui da Croton agora, que é uma ação também que eu comentei que eu estava fazendo compras na ação. Ela tem essa dificuldade aqui de passar os 10,95, mas a sua compra não está desconfigurada de forma nenhuma. Nós começamos a comprar a Croton também aqui no final de setembro, a 7,50 ali, então a gente tem uma folga bem grande nela. Algumas pessoas entraram aqui no rompimento dos 10, que são mais conservadoras. Ela veio aqui na média móvel, tá agora 10,15, então quer dizer, é uma ação também que eu acredito. Ações aí como BB Seguridade, Croton e Itaúsa são ações que eu acredito fortemente aí eu tenho na minha carteira e acredito que elas tenham um desempenho bem legal, ok? Então veio aqui na média, está no suporte aqui na região de R$10, exatamente aqui 10,18 tem suporte, nesse fundo aqui 10,05 tem suporte também. Então a configuração dessas ações, se você olhar, por exemplo, pelo gráfico semanal, eu acredito que seja uma compra interessante, sim. Todas elas parecem fazer aquele famoso ombro, cabeça, ombro invertido, né? Então você vê que no semanal tem sinal de compra também, então eu acho que tá super válida aí a posição em Croton. Né? Então Croton, Itaúsa, Cielo também, que é uma ação que perguntaram, eu tenho feito compras também, sempre deixando claro, pessoal, que as posições que a gente monta aí são posições de swing trade, né? Então são posições de 3 semanas a 3 meses. Às vezes a gente realiza lucro
um pouco menos de 3 semanas, mas geralmente é dentro desse período de 3 semanas a 3 meses. E é aquela velha história de surfar a onda secundária, né? Surfar a onda da teoria de Down. Então, Cielo aqui saiu o balanço, pressionaram um pouco o papel, está bem descontada, então enquanto ela estiver aqui acima desse patamar de 35,80, que é onde ela formou um primeiro fundo aqui, pode ser um ombro, cabeça, ombro invertido, é um padrão meio manjado, mas que ele está teimando em se construir aí nos papéis. Então é a oportunidade de ir comprando. Você vai comprando, né? Distribui as ordens de compra, vai comprando de forma gradativa, e aí você vai formando um bom preço médio e trabalha bem o psicológico também. Ok? Algo que eu queria mostrar aqui, antes de avaliar alguns outros papéis, eu comentei há um tempo atrás que o Ibovespa, a gente poderia configurar aqui para passar o Ibovespa em dólar, né? Então você vem aqui em fórmula no Cartesian, dividir por USD, BRL. Aí você tem aqui o Ibovespa em dólares. É um estudo importante aqui para quem está acompanhando o Ibovespa em dólar, porque os estrangeiros têm uma importância muito grande aí, então. O fundo de 2008 foi feito aos 12.800 pontos. Então o que é interessante? Para você que consegue acompanhar em dólares aí, quando o Ibovespa, caso ele consiga fazê-lo, ele tiver um fechamento firme acima dos 12.800, vai ser um sinal bacana aí de compra. Porque ele vai romper de baixo para cima, né? Vai romper os 12.800 pontos como resistência. Então, o estudo que eu tenho como base, e vou entender que seria uma compra muito forte caso esse movimento ocorra. Ok? Então, se atentem nos 12.800 em dólares para o Ibovespa. Então é um ponto interessante aí a ser observado. Falando de mais alguns papéis, o pessoal pediu Vou dar uma olhada em Natura. A Natura é uma ação que está no meu radar. Então, qual que é o gráfico aqui da Natura? A Natura, depois que saiu o balanço, ela entrou força compradora no papel. Vou colocar aqui um gráfico de volume para a gente ver como é que o volume se comportou. Então, nós temos aqui dois padrões. Nós temos um ombro, cabeça, ombro, invertido. E confirmado, né, a neckline que a gente pega 24,20, 23,87. Então, o ponto mais alto aqui eu trabalho sempre com as extremidades dos candles. Então, nosso ponto aqui vai ser 24,20. O ombro, cabeça, ombro, a região que une os topos aqui, a gente chama de reta pescoço. Ok? Então ele rompeu o ombro, cabeça, ombro, invertido. Aqui estão os dois ombros e a cabeça. E rompeu essa linha de tendência de baixa. Olha que interessante. Está fazendo o movimento de pullback. Ele foi até aqui os 26, está vindo aqui nesse topo anterior, ó, 24,20, fazendo um movimento de pullback, testando um ponto que era resistência, ele está testando aqui como suporte. Ok? Então essa que é a ideia aqui. Então a Natura está num ponto interessante para entrar sim. Ela está no meu radar e um dos próximos papéis que eventualmente eu venha fazer compras eu entrei agora em BB Seguridade, mas Natura é um papel que possivelmente eu vou entrar comprando sim. Quer dizer, eu tenho um ombro, cabeça, ombro invertido, uma linha de tendência de baixa rompida. Eu tenho um pivô de alta também, ó, porque aqui eu tenho um fundo, topo, fundo. Rompeu os 23,87, eu tenho um pivô de alta também. Então eu tenho 3 motivos para comprar Natura. Pivô de alta rompido, ombro, cabeça, ombro invertido e LTB rompido. Então é uma boa opção para quem quer operar aí pro médio prazo, ok? O pessoal está comentando alguma coisa de preço médio, né? Primeiro, pessoal, não sou grafista e não sou analista, eu sou trader.
Sou investidor, para ficar bem claro. Então eu nem discuto ações de analista porque eu sou trader profissional. Então é outra abordagem, é outra pegada. Então falando de preço médio, na verdade, por que eu acho bacana fazer o preço médio? Vamos dar um exemplo prático aqui, por exemplo, em Natura mesmo. É porque assim, pessoal, existe o mundo ideal, o mundo dos livros e o mundo real, que é quando você bota dinheiro e vai para a bolsa. Aí quem é descontrolado, muito ansioso, tem dificuldade para ter controle emocional, muito agitado, se for fazer preço médio, dificilmente vai dar certo porque vai querer entrar e sair de uma vez. Mas o trader inteligente, aquele que trabalha de forma gradual, que visa surfar onda e que ganha dinheiro, ele trabalha dessa forma. O cara que faz diferente, ele paga a conta. Então, alguém vai ter que perder, alguém vai ter que ganhar no trade especificamente, né? Então, fazer preço médio, veja como faz sentido pelo seguinte motivo. Eu vou te dar um exemplo prático em Natura. Eu tenho ombro, cabeça, ombro invertido, pivô e uma LTB rompida. Imagina que eu compro, por exemplo, toda a posição agora. Aí a ação começa a cair no movimento normal, ou para testar a cabeça do pivô, 23,87, ou para testar a média de 21, essa linha vermelha, por exemplo. Ou ela pode vir até aqui para testar a LTB no movimento de pullback, totalmente normal e factível também. Se você já comprou tudo aqui, aí você vai colocar aquele famoso stop de segurança, que é a história do sapo, de grão em grão você perde todo o dinheiro. Então se você entrar com a posição toda aqui numa ação excepcional, ombro, cabeção, ombro invertido, estourado, pivô estourado, resistência rompida, média, aí você vai lá, você vai acionar o seu stop de segurança, porque alguém ensinou para você fazer dessa forma. Você vai perder dinheiro e vai ficar fora da operação. Na hora que você olhar a ação, ela está R$30. Ela vem buscar esse topo aqui, ó. E você ficou de fora falando que a análise técnica não funciona e que a bolsa é um cassino. Se você opera de forma correta e inteligente, eu vou lá, compro um terço da posição agora e fico na boa. Se a ação começar a subir, eu vou lá e compro mais um pouco. Se ela romper essa resistência aqui nos 26,10, eu acabo de montar a posição e surfo a onda. Vou fazendo preço médio a favor da tendência. Agora, eu tenho ombro, cabeça, ombro invertido rompido, uma resistência rompida, LTB rompida, pivô rompido. Se a ação começar a cair e eu comprei um terço, eu vou lá e compro um pouco mais. Se ela vem aqui na LTB, eu vou lá e compro mais. Quer dizer, eu faço um preço médio bom, um pouquinho que ela suba, eu já estou no lucro também. Então o que acontece? Eu operei com tranquilidade, faça chuva ou faça sol. Se começar a subir, eu vou aumentando o meu lote. Se cair, eu aumento o meu lote também. Nos dois casos, eu faço um preço médio bom. Por quê? Porque eu acredito no movimento macro. Eu tenho 3 motivos para comprar: o ombro, cabeção, ombro invertido, o pivô e o rompimento da LTB. Então é por isso que eu faço o preço médio e a posição gradual. Esse é só um exemplo prático de como é que a gente trabalha, ok? Então, faça chuva ou sol, quer dizer, subindo ou caindo, você monta uma posição tranquila, com bom controle emocional e de forma técnica, ok? Então essa que é a ideia da operação. Eu vou falar de CEMIG também, o pessoal está pedindo aí. CEMIG 4. Pessoal, eu confesso que o setor elétrico não faz parte da minha carteira. CEMIG é uma ação que muita gente pergunta, já foi um papel, se a gente olhar pelo gráfico semanal aqui, é uma ação que já foi a rainha dos dividendos. A ação veio aqui, por exemplo, ó, de 2010 até 2014, em 4 anos aí, ela deu alguma coisa em torno de 150%, começou a cair, o governo começou a colocar a mão pesada na ação e com ela acontece um fenômeno que é a diminuição de volume financeiro. Então o papel começa a ter uma perda de interesse.
vou colocar aqui uma média de 21 dentro do volume, uma perda de interesse por parte do mercado. Então, assim, não tem nada que indique compra na CEMIG. O setor em si tem algumas reações. Se você pegar uma TRPL4, você vê que é uma ação que está em alta. Né? Ela está corrigindo esses dias, mas está em alta. Se você pegar, de repente, uma ELPL4, você já vê que a ação está sob domínio vendedor. Quer dizer, um setor complexo para operar. E se você pegar uma Light, por exemplo, você vê que a ação está levemente inclinada para cima. Então, quer dizer, a minha preferência do setor é Light 3, mas eu estou fora. Desse setor de utilidades, a minha posição é em Sabesp. SBSP3. Então tem o Sabesp já faz um tempão. Eu até comentei com vocês aqui em setembro que eu era comprador de Sabesp. Falei no Visão Técnica também, não é uma ação que me empolga, como era a Hipermarcas, a Itaúsa ou a Croton, mas eu tenho lá a ação. Eu não quis ficar de fora desse setor de utilities e eu acabei encarteirando o Sabesp, está com lucro bom, mas não é assim um papel que me empolga tanto. Mas ela está na minha carteira com o mesmo peso. Então, enfim, está aí na minha carteira e é a minha opção do setor. Pessoal, falando sobre aumento de juros, que aí a Light eu comentei, depois eu vou comentar a Elbor, né? Falando sobre o aumento de juros aí do Ibovespa, o que eu acho aí? Aí já é uma questão de opinião, né? Eu acho que pode acontecer de tudo na Bolsa, mas é uma questão de opinião. O Brasil, agora em outubro, aconteceu um fenômeno interessante, que nós tivemos uma forte saída de capital, quer dizer, o dinheiro foi para fora, já talvez precificando um aumento de juros, e os estrangeiros foram compradores na Bolsa. Então, mesmo com saída de fluxo, os estrangeiros foram compradores. A gente tem uma renda fixa que paga entre 14% e 18% ao ano. Se aumentar os juros lá para 0,25% ao ano, eu acredito que ou já esteja precificado ou não vai ter o efeito que estão dizendo. Sinceramente, se você comparar 0,25 com 14 a 18, e de repente algo que já está bem manjado, se tiver um aumento em dezembro, que eu acho possível que tenha mesmo, mas eu não acredito, por exemplo, que tenha esse caos que estão dizendo aqui na Bolsa. Eu acho que o nosso negócio é mais a China, como eu sempre disse, e o cenário interno. Então, hoje, por exemplo, está caindo porque a China teve indicadores de exportação e importação muito ruins. Aí o pessoal bate na Vale, siderúrgicas, Petro, as commodities caem e acaba caindo tudo em bloco. Mas eu acho que já está mais ou menos precificado. Eu não vejo um cenário de caos de um aumento gradativo dos Estados Unidos. O que precisa ter aqui é uma convergência política e econômica, né? Para que a gente possa ter um sinal de esperança. O mercado deixa muito claro que qualquer mero sinal de esperança, o mercado ele é comprador. E ele só cai se vem alguma coisa ruim, aí ele vai lá e bate. Mas quando alguma coisa é minimamente positiva, o mercado mostra que ele quer comprar. Nós temos ativos muito descontados e eu acho que eu acho mais provável que a gente tenha uma oportunidade de compra agora do que de venda. Eu acho que o momento ele é mais comprador. Então você tem que selecionar papéis. Tem setores que estão muito ruins ainda, mas sabendo selecionar bem as ações, eu acho que é um momento bacana para comprar. Como a gente mostrou que foi o caso da Hipermarcas, eu realizei um baita lucro em BIF, a gente dividiu o lucro de BIF em Cielo e BB Seguridade, e assim você vai trabalhando e vai trabalhando bem, né? Eu acho que Croton é uma boa pedida, sabendo selecionar, montar uma boa carteira, eu acho que é um momento interessante, ok? Tá tendo um comentário interessante aí. Essa história do carry trade é a grande preocupação, que o pessoal pega dinheiro a juros zero para colocar em praças de países emergentes. Mas eu acho que de 0 para 0,25, eu acho que não muda muita coisa, na minha opinião, porque o spread é muito grande. Então é por isso que eu acho aí que não vai fazer grande diferença. Eu acho que o grande foco mesmo para a nossa bolsa é a China e o próprio cenário interno aqui no Brasil. Ok? Com certeza. Se tiver perda do investimento grade, aí a gente tem que ver se ele vai estar precificado ou não. Porque, só para vocês terem uma ideia, olhando o gráfico do Ibovespa aqui, o Ibovespa, eu vou colocar até um gráfico mensal, quando teve um negócio no investimento grade, a bolsa foi subindo, 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 subindo e subindo.
exatamente na semana que saiu o investimento grade, a bolsa fez aquele topo de 2008. Então, assim, eu lembro que na época eu fiz uma palestra na Expo Money Recife e eu falei, galera, cuidado quando sair o investment grade, porque o nosso gráfico, o movimento é muito parecido com o gráfico da África do Sul, que quando obteve, o mercado fez um topo na mesma semana, não deu outra. Então, de repente, a perda do grau de investimento pode ser que já esteja nos preços, porque os recibos brasileiros negociados lá fora, eles já trazem praticamente um risco de país sem grau de investimento. Então, possivelmente aí está nos preços, ok? Vendo o gráfico da Elbor que o pessoal pediu. Eu estou de olho no setor de construção também. Elbor é uma das empresas que estão no meu radar. Ela tem uma região aqui, pessoal, na região aqui de 2,29. Elbor está no meu radar, assim como outras também. Eu estou de olho aí para entrar. A Elbor, ela é uma ação que se ela romper 2,29, ela faz um pivô. Eu tenho fundo, topo, fundo, aqui na região dos dois. Rompeu 2,29 em fechamento com volume, porque quando você vai fazer uma entrada assim, tem que ser em fechamento, ela fica interessante para uma compra assim, o risco-retorno ele passa a ser válido. Se você pegar outras ações do setor, como o MRV, por exemplo, você vê que já tem feito um movimento ascendente. Fez um fundo duplo aqui, rompeu o eixo aqui em 7,09 e o setor está reagindo. Se você pegar a Gafisa, o setor está reagindo também. Ó. Saiu aqui da região de 1,91, chegou a bater 2,80. Então, é um setor que tem que ficar de olho porque ele está em reação. Agora comentando, pessoal, eu vou comentar de várias ações ao mesmo tempo, que a leitura é a mesma. Ó. FIBR3, já faz tempo aqui que eu realizei lucro. Eu acho que o momento da ação passou porque ela pode até continuar subindo, lembrando que ela sobe na esteira do dólar. Mas eu acho que tem ações com upside melhor, que podem subir mais que a Fibra. É a mesma leitura para Suzano, SUSB 5. É a mesma leitura para BR Foods, que está muito ligada ao dólar. Né? Ela tinha esse gap aqui que eu estava esperando fechar desde de abril para ter uma reação, mas ela está bem fraca. E é a mesma coisa aqui para BR KM5. Hoje tem uma discussão muito grande aí no mercado financeiro. Eu já vi alguns analistas falando o seguinte, até alguns traders também. Olha, a minha visão é a seguinte, compra todos os papéis que estão atrelados a dólar e deixa correr. Então o que o pessoal compra? O pessoal compra Braskem, BR Food, Suzano, Fibra e Embraer. Eu particularmente fiz o caminho contrário. Eu realizei lucro em Fibra, Suzano, eu realizei lucro em Bife e eu ainda seguro Embraer. O gráfico da Embraer aqui, se a gente for olhar, ele é um gráfico que eu ainda estou com papel. É o único papel atrelado ao dólar que está na minha carteira. Mas é uma ação que eu já estou de olho para vender. Talvez seja o próximo papel que eu venda aqui. Porque elas foram nos 29,90, fez aqui um candle de força de pressão vendedora, está caindo. Então, de repente, a Embraer é o último que eu tenho desse setor e talvez eu me desfaça. Então, eu acho que essas ações atreladas ao dólar, o momento já passou. O próprio dólar aqui, ele está num movimento bem contraído, mas ele não demonstra aqui mais a força que ele tinha para subir. Inclusive, se ele perder a região de 3,784, 3,785 aqui, foram as mínimas da semana passada, ele mergulha para 3,532. Então ele teria um espaço para cair. Então essas ações atreladas ao dólar, eu não estou mais com tanta... Eu não estou mais com ênfase na minha carteira, ok? Falando do setor de seguros, pessoal, a minha opção é BBS3, como eu comentei, e a BB Seguridade. Eu vendi BIF3 e comecei a comprar esse papel. Eu acho ela melhor que a Sula 11, que está bem esticada, e que a Porto Seguro. Né? E para finalizar, eu vou falar até da Qual 3 também. Essa ação está no meu radar também, comentaram. Ó. Essa ação, assim como Natura, estão no meu radar. Ela está montando o ombro, cabeça, ombro invertido aqui. Natura e... tanto a Natura quanto a Qualicorp estão no meu radar. A Qualicorp, eu vou contar uma história rápida. Um amigo me contou uma história que me chamou a atenção, e essas histórias geralmente elas nunca são em vão, pessoal.
talvez a gente comemore aqui no futuro uma operação bem sucedida em Qualicorp, mas olha a história que eu ouvi. Todo mundo sabe aí que a Qualicorp é uma excelente operadora de seguro, especificamente na área de saúde e tal, e que tem crescido muito. Então o papel está bem descontado, tal. Ela teve umas quedas porque disseram que alguns seus diretores poderiam estar envolvidos com Lava Jato, mas é uma questão de fluxo também. Enfim, mas ela está montando uma figura de reversão. E essa pessoa me contou que esses clientes da Unimed paulistana, quando procuram as unidades da Unimed, ou quando procuram uma migração dos seus convênios, a Qualicorp está com estandes nas próprias Unimeds e fazendo contatos por e-mail e telefone. Quer dizer, ela vai conseguir absorver uma boa parte, várias pessoas que tinham esse convênio da Unimed paulistana, ela vai conseguir fazer a migração do convênio. É algo importante que pode mexer com as cotações. Não isoladamente no caso da Unimed paulistana, mas demonstrando que a empresa é perspicaz, que ela é sagaz e que está atenta. Então, assim como Natura, ela está no meu radar. Ok? Então, eu vou olhar Petro e Vale e a gente encerra. Petro 4 continua tentando fazer aquele ombro-cabeça-ombro invertido, enquanto acima aqui do 7,50 vale a pena pelo risco-retorno comprar Petrobras. E a Vale, pessoal, a Vale ela é a nova encantada da Bolsa. Quando tudo converge para a ação reagir, acontece alguma coisa inesperada e ela cai. Essa queda recente da Vale, ela é sim por causa desse problema que a gente teve ali em Mariana. Tanto a Vale quanto a BHP são acionistas da Samarco. Foi um acidente trágico. Talvez os problemas sejam maiores do que a mídia divulgue. E, puxa, a Vale ela é penalizada. 50% BHP, que tem operado em queda, também 50% Vale. Os indicadores chineses vieram ruins. Venda na Vale também. E tem que ter agora uma reação na China, aquela consequente reação do minério de ferro, para o papel poder reagir. Então a Vale realmente ela vive há algum tempo um momento de turbulência. Eu acho que tem coisa melhor para comprar. Não sou comprador de Vale, mas para quem busca uma situação favorável para comprar Vale, de repente você pode comprar uma pequena parte aí fazendo um preço médio. Ela tem esse gap aqui que ficou saindo semana passada, tem gap aqui em cima. Não tem gap para baixo, tem só essa ilha de reversão, mas aí é um padrão talvez até de impulsão. Eu acho que tem coisa melhor que Vale, mas ela está realmente bem descontada. Mas não tem além de um possível ombro, cabeça, ombro invertido com 2 ombros de cada lado, não tem nada mais forte assim que indique compra no papel. Eu acho que tem coisas melhores aí para a gente entrar na compra. Ok? Então, falando da Bolsa como um todo aí, para a gente resumir, quando você tem um padrão de contração, pessoal, é muito complicado. Por exemplo, aqui, eu falei numa compra muito convicta para a Bolsa. Aqui, eu também comentei porque ela bateu aqui nessa linha, que é uma linha de tendência de alta. É muito provável que se o mercado tocar essa linha de tendência de alta novamente ou chegar perto, tenhamos mais o repique e uma compra. Agora, uma reversão, uma compra firme, tem que romper realmente essa linha de tendência de baixa. O que eu acho é que o mercado tem boas oportunidades individuais. Se você selecionar bem os papéis, tem upsides excelentes, porque a gente está na época de temporada de balanço, e aí é interessantíssimo aí para você comprar algumas ações, porque elas fazem movimentos, inclusive, rápidos aí em alguns momentos. Então é isso daí que eu acho. Eu acho que sabendo selecionar bem os papéis, está num momento bem bacana aí para você trabalhar na compra. E para a Bolsa como um todo, eu acho que ela está muito mais para compra do que para venda. Eu penso que praticamente tudo de ruim, de pior, já está descontado, embutido nos preços, e a qualquer sinalização mínima aí de esperança, de melhoria, de ajuste fiscal, de estímulos na China, a Bolsa reage fortemente com compra. Essa é a minha leitura. Então eu acho que está muito mais para compra do que para venda. Se você for ver, se você for analisar friamente, a gente vinha aí fazendo topos e fundos descendentes, né? Agora, apesar dos movimentos de correção, olha, esse fundo aqui foi marcado a 42.750, esse fundo foi mais alto em setembro, o fundo de outubro foi mais alto. Se a gente fizer um fundo agora em novembro, vai ser um fundo mais alto. Então, assim, apesar de ser um caminhão subindo ladeira,
a gente faz um movimento aqui que é um movimento ascendente, né? Então, sendo um movimento ascendente, está mais para compra do que para venda. Mas é um momento que tem que saber selecionar bem os papéis e com uma possibilidade de ter um rally aí de fim de ano. Então, selecionem bem as ações, trabalhem aí de uma forma bem racional, de uma forma pontual, porque aí pode realmente ter algumas oportunidades aí para a gente trabalhar na compra e fazer dinheiro aí mesmo no momento de adversidade. Pessoal, sempre costumo deixar meu e-mail aí no final. Eu vou escrever aqui, é contato @toptraders.com.br. E o que eu faço tanto nas minhas operações pessoais, quanto nas operações do meu grupo nesse momento, o meu grupo de alunos, o meu grupo de estudos, é dizer, pessoal, o seguinte: nós não estamos comprando mais dólar, também não estamos vendidos, só se perder aquela região de fundo, ele está mais inclinado para baixo. A nossa exposição indireta ao dólar em Fibria, Suzano, BIF3, ela foi desfeita. BR Foods não está nesse momento mais no meu radar, porque ela tem uma relação muito forte com o dólar. A única ação vinculada ao dólar que eu tenho é a Embraer, mas em vias de realizar lucro e entrar numa outra ação. Estão no meu radar Qualicorp e a Natura. Em relação à Bolsa, eu acho que ela está mais para compra do que para venda. Eu não vejo um espaço tão grande para cair e para subir. Se tiver qualquer motivo, entre aspas, a Bolsa sobe forte, como aconteceu na terça-feira passada, saiu 1, 2, 3 notícias boas juntos, o pessoal vira comprador. E nós estamos fazendo compras pontuais. Nós temos ali Croton, temos Itaúsa, temos Cielo, BB Seguridade, ações de boas empresas. Então, assim sendo, você minimiza riscos, vai montando um portfólio e tendo a visão de médio prazo, é muito difícil dar errado. Haja visto que a gente, desde que eu faço aqui o programa, nós realizamos um baita lucro em Fibria, excelente lucro em Suzano, ótimo lucro em BIF, sem contar hipermarcas. Então a gente realizou lucro aí na ordem de 30%, 40%, 50% nas posições. Então é dessa forma que eu opero, eu acredito que esse é o caminho. Então, como eu não faço essas operações malucas de giro, eu acho que está tudo certo aí. E se tiver um rally, estaremos aí bem posicionados, dividindo aí em vários setores que são promissores e estão bem descontados. Então, pessoal, esse é o meu recado. Eu espero que vocês tenham aproveitado em algum momento, que alguma informação que a gente passou seja útil. E para o pessoal que é aluno do meu curso aí, que eu sei que está online, amanhã a gente tem o primeiro coaching call. Aí à noite a gente vai estar tirando dúvidas dos conteúdos e falando um pouco aí do mercado também. É sempre uma honra poder atendê-los, a gente vem com o intuito bastante positivo, aqui no intuito construtivo e de alertar que a forma que a gente acredita de operar talvez seja um caminho interessante para você que está me vendo aí do outro lado. E eu agradeço a todos os e-mails que eu recebi em relação a hipermarcas. Eu devo ter recebido, pessoal, entre o dia do Gap e a galera que já realizou lucro, até a galera que ainda está no trade, quase 100 e-mails. Ou seja, quase 100 pessoas pegaram a operação. Então, muita gente conseguiu recuperar perdas que estava de meses aí. Teve um investidor que tinha perdas em 2 anos em ações. Com a operação de hipermarcas, ele recuperou tudo. Alguns investidores que disseram que foi o trade do ano, só voltam em 2016. Então, isso daí torna o nosso trabalho, que não é um trabalho fácil, vai dando forças aí, vai estimulando para a gente continuar. Então, pessoal, pensem sempre que a Bolsa é uma forma de você se tornar sócio das empresas e pensem como investidor, sem a ilusão do day trade, daquelas operações de giro malucas com alavancagem que só vão te trazer estresse. Esse é o meu recado, um grande abraço a todos. Pessoal, felicidade e sucesso para vocês, tanto aí nos trades quanto nas suas famílias e em vossos trabalhos também. Mais uma vez, meu muito obrigado.